Mais 4 padres e 2 freiras são acusados de pedofilia na Alemanha. As novas denúncias foram feitas por ex-alunos do coral de Regensburg, que durante 3 décadas foi regido por Georg Ratzinger, irmão do Papa Bento XVI. Porta-voz da diocese anunciou que também foram feitas novas acusações contra 2 religiosos já condenados por abuso sexual de menores e contra padres que não estão mais vivos. Os casos são referentes às décadas de 70 e 80. Conventos de vergonha. Ao longo do século, a Irlanda e sua estrita moral católica encerrava em conventos as mulheres perdidas. Alguns conventos de distintas ordens eram chamados os lares das Madalenas. Milhares de meninas e jovens viveram e sofreram ali, sobretudo mães solteiras, como as chamavam. Desprezadas e abandonadas por suas famílias, eram encerradas, condenadas anos e anos, às vezes por toda a sua vida, por seus pecados. Um cemitério do sudeste da Irlanda se construiu um monumento para recordar a quem morreu na Guerra da Independência. As tumbas têm flores como homenagem a seres queridos. Há uma tumba comum. Aqui jazem dezenas de corpos, mas não há data de nascimento, de morte, nem nomes, somente um epitáfio. As chamadas residentes foram penitentes, vítimas inocentes de uma sociedade irlandesa puritana, mulheres encerradas, condenadas ao esquecimento, anônimas inclusive na morte. Conventos de vergonha. Documentário filmado por Christopher Weber acerca do famoso caso dos conventos das Irmãs de Madalena, na Irlanda do Norte. Um dos melhores documentários que retrata o brutal maltrato dessas freiras contra as moças mães solteiras, moças rebeldes ou jovens pecadoras, por haver sido violadas, que eram encerradas por toda a vida, separadas de suas famílias e condenadas ao esquecimento. Vítimas inocentes de uma sociedade irlandesa puritana e da manada de porcos e raposas, com perdão, do reino animal, com batina, que converteram suas vidas em um inferno. O último convento da Madalena fechou em 1996, apenas 2 anos antes da produção deste documentário. Espere em Telegrácia este impactante documentário Conventos de Vergonha, neste sábado e domingo, 7 horas da noite, na Colômbia. O jornal americano The New York Times publicou documentos que provam um novo escândalo. O Papa Bento XVI teria protegido um padre que molestou mais de 200 meninos surdos. Nos depoimentos, as vítimas contam detalhes dos abusos que sofreram. Ele me chamava para o quarto, me mandava tirar a roupa e me tocava enquanto explicava sobre sexo. O padre Lawrence Murphy foi acusado de molestar mais de 200 meninos de um internato para crianças surdas no estado americano do Wisconsin entre as décadas de 50 e 70. Lutei 37 anos pela verdade. Fui ao Vaticano e ninguém fez nada por mim ou por meus amigos de escola, diz uma das vítimas com a ajuda da filha. Centenas de documentos, correspondências internas da Igreja Católica e relatos de testemunhas divulgados só agora comprovavam os abusos. O arcebispo de Milwaukee levou as denúncias ao Vaticano na década de 90. O Papa Joseph Ratzinger, que na época era cardeal, ficou encarregado do caso. Mas Lawrence Murphy nunca foi punido. Em nota, o Vaticano afirmou que o padre estava velho, doente e arrependido e morreu 4 meses depois. Integrantes de uma associação de vítimas de pedofilia protestaram em frente ao Vaticano.
A igreja preferiu proteger o predador e manter o segredo, e provocou uma devastação na vida dessas pessoas, diz a manifestante. Nos últimos 9 anos, 3.000 padres foram denunciados ao Vaticano. Só 10% acabaram expulsos da Igreja Católica. De Nova York, Camila Busnello para o Jornal da Record. O escândalo atingiu a Igreja Católica em Santa Catarina neste fim de semana. Um padre de Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí, foi preso suspeito de pedofilia. Bom, depois de monitorar as conversas telefônicas do religioso com uma menina de 13 anos, a polícia resolveu fazer o flagrante. Encontrou o padre com a menina na cama dentro do apartamento da casa paroquial. Espera. Aqui a menina filma. Parado, polícia. Parado. Fica aí, seu safado. Parado, sem vergonha. Quando a polícia chegou ao apartamento paroquial, uma menina de 13 anos estava deitada na cama e o padre Ângelo Tiarelli, de 64 anos, com o zíper da calça aberto. A adolescente confirma à assistente social os abusos cometidos pelo religioso. Ele só me dava beijo, e daí passava a mão no teu corpo? Daí ele começou a passar a mão no meu corpo. Daí... Aonde? Só na barriga e hoje ele passou a mão. Aonde? Não sei. As conversas do padre com a menina estavam sendo monitoradas pela polícia com autorização judicial durante os últimos 20 dias. Já está deitada? Já. E colocou a calcinha branca? Você recebeu a minha mensagem de ontem? Então, não está escrito lá o quanto eu te amo, o quanto eu te quero, o quanto quero você. Eu não sei, mas uma hora eu vou perder a cabeça, eu vou te agarrar, viu? Eu fiz a primeira comunhão dela aqui, sempre com todo mundo, né? A gente vai conhecendo. Só que algumas chegam mais, né? Algumas confiam mais, é carência afetiva, ou é necessidade, ou, como se diz, ninguém explica, simpatia, né? Segundo as investigações, neste período, ele enviou mensagens de celular para outras 4 meninas. E pelo menos 5.000 fotos de crianças e adolescentes de biquíni ou seminuas encontradas no computador do padre serão analisadas pela polícia para tentar identificar as vítimas. O material também foi apreendido no apartamento da paróquia Divino Espírito Santo, em Rio do Sul. Foi um flagrante claro, filmado, que era complexo de ser feito, porque testemunhas é muito difícil nesses casos, ainda mais com uma pessoa que é uma pessoa, como eu disse, com um certo carisma na comunidade que ninguém quer acreditar. A própria mãe da menina custou aceitar essa situação. Ângelo Tiarelli também coordenava em Rio do Sul o projeto Infância e Adolescência Missionária, onde, segundo a polícia, ele tinha contato com as meninas. A partir de hoje, elas estão sendo chamadas para prestar depoimentos. Mas esta não é a primeira denúncia contra o religioso. Entre os anos de 2002 e 2006, ele foi o responsável pela paróquia de São Lourenço do Oeste, aqui em Santa Catarina, onde coordenava este mesmo projeto. O Ministério Público chegou a tomar o depoimento de 2 meninas, que confirmaram que o padre se insinuava, tirava fotos e dava muitos presentes. Estas denúncias foram encaminhadas para Rio do Sul e contribuíram para a Justiça autorizar as gravações telefônicas. Na região do Vale do Itajaí, a população está perplexa com as ações do padre. Uma pessoa dessa que se propõe a ser padre, né, e ser fiel à igreja, acho que ele nunca mais deve sair da cadeia. Ele tem que ser punido, e ainda mais sendo um padre, uma pessoa que representa a sociedade, fazer uma coisa dessa não pode ficar impune. Além de padre, Ângelo Tiarelli também é frei da congregação dos Frades Menores Capuchinhos, mas é a Igreja Católica de Santa Catarina que está analisando as denúncias e tomando providências. A punição já está em vigor, ele não pode celebrar missa, ele está afastado do ministério sacerdotal. Desde sexta-feira, o padre está em uma cela isolada do presídio de Rio do Sul. Ângelo Tiarelli vai responder por atentado violento ao pudor e pode chegar de 6 a 10 anos de prisão. O inquérito policial sobre este caso deve ser concluído em 10 dias. A polícia ainda investiga a atuação do padre Ângelo Tiarelli em outras cidades.